citando Armando Nogueira, ele faz menção de que nós, para trilharmos na vida, Sim. vamos precisar simplesmente de 10% de sorte. Fez embora há determinadas pessoas que já concordam e dizem que a sorte não existe. O que existe na vida de uma pessoa é preparação. É a melhor maneira de aproveitar a ocasião. Por exemplo, se eu estou preparado para um determinado emprego e uma das pessoas solicitar-me e eu for de acordo com aquele perfil, eu entro logo no emprego. E todo mundo vai ter o alvo teve sorte. Não é sorte, é preparação. Então, parafraseando Armando Nogueira, ele diz sempre que um dos caminhos para o sucesso, ou a distribuição percentual para o sucesso, são 10% de sorte, 40% de inspiração e 50% de transpiração. Por isso nós vemos aí que o maior percentual é em esforço. Artilheiro on the beat. Hey guys, how you doing? Sejam bem-vindos ao Clube das 5 Podcast. Meu nome é Kenny Pinto e se você ainda não me conhece, essa é uma ótima oportunidade para a gente se conhecer. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito pertinente e eminente, que é a formação. O retorno sobre a formação. O nosso convidado é um convidado muito especial. Ele é médico veterinário, microempresário e também é docente universitário. Foi meu mentor durante muito tempo da minha adolescência e no início da juventude e hoje está aqui conosco para falar sobre a importância de investir em formação acadêmica. Com vocês, Álvaro Chipepe. Bem-vindo ao Clube das 5 Podcast. Muito obrigado, Américo. É um privilégio estar aqui. É um privilégio ser convidado por ti e ajudar não só ao público que nos estará assistindo, mas também levar ao conhecimento daquelas pessoas que não veem a formação profissional e intelectual como algo rentável. Por isto é um privilégio estar aqui. Obrigado nós. E já começo a entrevista, a nossa conversa com uma questão básica. Para estudar, é preciso ter vocação para estudar? A resposta é sim e não. Okay. Sim e não, por quê? Porque estudar aprende-se. Certo. Há muita gente que nasceu com essa vocação, ele é tido para os estudos, ele faz os estudos com muita facilidade. Mas, em contrapartida, há aquelas pessoas também que não nasceram para estudar, mas, ao longo do tempo, entenderam a importância do estudo, a importância da formação e aprenderam a estudar. Eu creio que sou um caso desse. Eu não nasci para estudar. Estudar me complica, estudar me dá trabalho, mas percebi que não tenho outra opção. Logo, tive mesmo que aprender a estudar. Uau! E qual seria o primeiro passo para aprender a estudar? Quais são os passos, os passos para aprender a estudar? O primeiro passo para aprender a estudar, eu entendo que é simpatizar-se com o estudo e depois saber o valor do estudo. Certo. Eu lembro quando pequeno, algumas séries televisivas diziam sempre algumas publicidades que o estudo abre portas. Isso é verdade. Por isso temos que saber a importância do estudo, né? E principalmente para a nossa vida. Aí eu creio que esse é um dos primeiros passos para nós aprendermos a estudar. Depois aquilo que o estudo pode incrementar na tua vida. Sim. Sabemos que quanto mais se estuda, mais conhecimento se obtém. Sim. Quanto mais conhecimento tiveres, mais livre e, você estará em qualquer área da sua vida, quer seja econômica, quer seja profissional, enfim. Eu creio que o conhecimento realmente abre os horizontes e deixa a pessoa mais livre.
há uma questão que é muito discutida hoje em dia sobre muito mais do que a importância dos estudos, que é sobre a preparação e organização para sentar em determinadas mesas. Existem mesas em que, se a pessoa não tiver um certificado ou um diploma, não vai poder sentar, por mais dinheiro que tenha, por mais relevância que tenha. Qual é a importância, nesse meio tempo, qual seria a importância assim concreta dessa preparação para os estudos, muito mais do que sentar em determinadas mesas, muito mais do que estar em determinados meios, fruto da formação? Eu acredito que muito mais do que um certificado, muito mais do que um papel, é a nossa capacidade de saber fazer. Certo. Porque o estudo em si, o que faz para uma pessoa é proporcionar habilidades, Sim. é proporcionar instrumentos para a realização de um determinado trabalho. Certo. Muitas das vezes, e eu conheço pessoas que trabalham em grandes empresas, fazem coisas extraordinárias, mas não têm nenhum certificado. Sim. Pronto. Para o nosso país, falo especialmente da Angola, o papel é importante, mas o mais importante ainda é saber fazer o que o papel diz que nós sabemos. Certo. Por isso, e nós vemos também alguns concursos públicos, alguns concursos empresariais, antes da entrevista ou de uma prova prática com o candidato, nós Sim. temos sempre a prova documentar. Certo. Então, é de extrema importância também. Há aquele ditado que diz que não há teoria sem prática. Sim. E a prática sem teoria, às vezes, chega a ser comprometedor. Com certeza. Porque nós vemos também, a título de exemplos, em algumas empresas, tem pessoas que fazem mais do que outros. Mas essa pessoa que tanto faz, por não ter estudo, digo, em termos de papel, não ascende determinadas categorias. Então é fundamental que tu saibas fazer, tenhas essa habilidade, mas também tenha algo que certifique que você pode. Boas. A nossa audiência é de pessoas entre 18 e 45 anos de idade. E permita-me, nesse contexto, tratar-lhe por tu. E o professor Álvaro também, durante muito tempo, do que eu sei, foi trabalhador e estudante. Como conciliar o trabalho com a formação acadêmica, uma vez que agora já sabemos que ela de fato é importante, porque nos potencializa, abre portas. Como conciliar trabalho e formação? Américo, na verdade, vale aqui dizer que é difícil. É difícil, mas é possível. Eu creio ter ingressado na faculdade em 2008 e foi o mesmo ano que eu entrei na educação. Portanto, não sei o que é só estudar. Até depois do ensino médio, até hoje eu não sei o que é só estudar. Desde que entrei na faculdade, entrei no Ministério da Educação, sempre estudei trabalhando. Uau. Hoje sou docente universitário, sim, mas também sou estudante do mestrado. Portanto, concilio até hoje o estudo e a formação. É difícil? É. Temos que nos abdicar de várias coisas, porque o nosso tempo, em relação àquela pessoa que estuda só ou trabalha só, é relativamente menor. Sim. Então temos que saber dar prioridades. Certo. Por exemplo, tem determinados momentos que eu não tenho serviço no trabalho, Sim. eu fico a estudar. Tem determinados momentos que eu não tenho aula, eu tenho que trabalhar. Então eu digo que é difícil, mas é possível. Então há que fazer esse jogo de cintura, um pouco no trabalho, um pouco na academia, conciliar e ter foco. É isso que eu queria dizer em outras palavras. Exatamente. Nós precisamos. Tem aquelas pessoas que não conseguem levar duas atividades de uma vez. Sim. A estas é aconselhável que estudem primeiro, Certo. depois trabalhem. Só que a nossa questão financeira, econômica, às vezes exige-nos fazer as duas coisas. Por quê? Porque se tu fores simplesmente trabalhador, contentando-se com o nível acadêmico em que estás, provavelmente fique estático. Em termos de ascensão de categoria, aumento de salário, é uma coisa muito demorada. Certo. No entanto, temos que nos colocar a multitarefas, que é essa, estudar e trabalhar. Ok? Isso exige um esforço
redobrado da pessoa que pretende estudar e ao mesmo tempo trabalhar. Exatamente. E é como tudo, né? Se eu sou só estudante, eu tenho muita folga. Se eu sou só trabalhador, eu tenho muita folga. Mas quem é estudante e trabalhador tem que fazer 2 vezes mais esforços em relação àquele que tem uma só tarefa. Sim. Há uma outra questão que eu ouvia o professor Álvaro a falar numa das palestras, em que falava exatamente sobre formação. Falou muito sobre a parte espiritual, não necessariamente religiosa, mas espiritual da coisa. Qual é a importância da espiritualidade nos estudos? É importante também incluir Deus nisso? Ok, a nossa vida só é vida quando nós tivermos Deus. Sim. E Deus é tudo. É o hoje, é o ontem, Deus é o universo. Sim. Deus também é o porquê dos acontecimentos no mundo. Então não tem como nós fazermos ciência, nós sermos uma pessoa em qualquer esfera da nossa vida sem Deus. Sim. Possível, mas é muito difícil, muito complicado. Sim. Porque o próprio Deus nos instrui, nos ensina e nos incentiva a estudarmos, nos ensina a nos formarmos. Então, quando nós entendemos essa particularidade, creio que a nossa vida torna-se muito mais fácil, até a vida estudantil. Sim. Por exemplo, Américo, se eu depender de Deus, como tem que ser, Ele vai mostrar qual é a minha vocação. Certo. E quando Deus me mostrar o meu dom, a minha vocação profissional, eu vou estudar aquilo e será uma das coisas muito mais fáceis. Né? E o próprio Deus também diz que nós não devemos viver ansiosos, devemos fazer conhecido tudo a Deus em oração. Certo. E nós sabemos que nós servimos a um Deus vivo, um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que tudo faz. Quando esse Deus ouvir as tuas súplicas, as tuas orações, é lógico que Ele vai tornar o teu caminho mais fácil. Atenção, mais fácil. Não estamos aqui a dizer que será fácil, não, será difícil, mas com essa ajuda toda, tornar-se-á mais fácil. Certo. Porque uma questão da formação é nós estudarmos aquilo que gostamos de fazer. Sim. E muitas das vezes nós, como jovens, disse agora sobre a faixa etária dos nossos ouvintes, sabemos que temos muita confusão, queremos ser economistas, queremos ser, todos os dias dá-nos a percepção que a outra profissão é melhor. Certo. Mas quando nós vamos a Deus em oração, Deus nos dirige, Deus nos encaminha e nós fazemos a coisa certa. Certo. Por isso é fundamental uma vida com Deus, até nos estudos. Uau. E por falar em vocação, como já dissemos no início, nem toda a gente tem vocação para estudar. Mas é importante também saber qual é a nossa vocação para nos direcionarmos de forma assertiva para aquilo que é a nossa opção de formação. Para o curso X, para o curso Y. É importante saber a nossa vocação. Isso é muito importante, Américo, porque aquilo que nós gostamos de fazer, com muita facilidade chegamos a sermos melhores. Certo. Se nós olharmos para o mundo afora, vamos perceber que os pais não exigem os filhos a trilhar um determinado caminho profissional. Certo. O pai conversa com o filho, naquela idade de escolha, adolescência e pré-juventude, o que é que gosta de fazer. Ou então, desde cedo, já é perceptível o dom do filho. Certo. E os pais apoiam e ele consagra-se melhor, né? Certo. Nós devíamos pegar aqui vários exemplos de pessoas que nem sequer precisaram estudar tanto para fazerem de melhor o que fazem. Sim. Temos agora um exemplo bem prático, o Lamine, que é um grande estudante, é um grande jogador da Espanha e do Barcelona, e nós vemos que ele estava com 16 anos até então, todas as vezes que saísse para um jogo, que ele levava os seus cadernos. Uau. Mas ele já tem um futuro brilhante, Sim. é futebol. Se nós olharmos para o Brasil, que é um país que eu conheço minimamente, vamos perceber que temos muitos cantores e chegaram a ser os melhores cantores, nem que for se calhar naquele país. Certo. Então é fundamental nós estudarmos aquilo que nós gostamos. Certo. Conforme eu disse inicialmente, nem todo mundo nasceu para estudar, mas quando nós estudamos aquilo que gostamos de fazer, nós vamos ser melhores naquilo. Tem uma frase que na palestra em que o professor participou, de Armando Nogueira, que tinha muito a ver com esforço. Eu gostaria que pudesse falar um pouco mais
sobre o esforço. Ok, Américo. Citando Armando Nogueira, ele faz menção de que nós, para trilharmos na vida, Sim. vamos precisar simplesmente de 10% de sorte. Pese embora há determinadas pessoas que já concordam e dizem que a sorte não existe. O que existe na vida de uma pessoa é preparação. Sim. É a melhor maneira de aproveitar a ocasião. Por exemplo, se eu estou preparado para um determinado emprego e uma das pessoas solicitar-me e eu for de acordo com aquele perfil, eu entro logo no emprego. E todo mundo vai dizer, uau, o Álvaro teve sorte. Não, não é sorte, é preparação. Sim. Então, parafraseando Armando Nogueira, ele diz sempre que um dos caminhos para o sucesso, ou a distribuição percentual para o sucesso, são 10% de sorte, 40% de inspiração e 50% de transpiração. Por isso nós vemos aí que o maior percentual é em esforço, é em transpiração. Por isso, quando as pessoas dizem fulano teve sorte, até eu discordo, Certo. é preparação. Porque uma pessoa preparada saberá aproveitar da melhor maneira a ocasião que lhe for oferecida. Uau! Tem um outro aspecto. Como é que nós podemos nos destacar nos estudos? Tenho conhecimento do desempenho do professor Álvaro, tem se destacado positivamente em todas as formações que fez e tem sido muito bem recomendado por outras pessoas. Dizem sempre coisas muito boas, muito agradáveis, e isso é de louvar e também de parabenizar. Como é que nós podemos nos destacar em meio a tantos iguais, em que todo mundo está a tirar notas baixas, notas medíocres? Como é que nós podemos estar entre os melhores numa universidade, numa academia? Américo, é uma pergunta pertinente e eu digo sempre aos meus estudantes, e é a mesma resposta que eu vou dar para ti. Eu digo sempre aos estudantes, não estudam para passar de classe, estudam Sim. para aprender. Porque as positivas, as boas notas, é consequência do saber. Sim. Portanto, quando você é estudante e você está preocupado em aprender, está preocupado em saber, as notas virão como recompensa, virão como consequência daquilo que é a tua preocupação. Sim. Por quê? Porque as universidades foram criadas no âmbito para resolver problemas. Certo. Vamos dar aqui um exemplo hipotético. Como é, por exemplo, foi criada a Faculdade de Medicina? A Faculdade de Medicina foi criada para resolver problemas com saúde, Certo. ou de saúde. Sim. Portanto, viu-se que havia muitos problemas de saúde, esse é o problema. Uhum. Então, criou-se uma universidade que capacitaria, muniria as pessoas que lá estivessem de habilidades, conhecimento para resolver os problemas de saúde daquela situação, Certo. daquela localidade. E uma universidade tem sempre um perfil de entrada e um perfil de saída. Sim. O estudante que faz um concurso, um teste para aquela faculdade, ele tem que ter um perfil de Uhum. entrada. Sim. Mas quando o estudante passar pelos 5 ou 6 anos afeto à faculdade, ele tem que sair capacitado, munido de habilidades para resolver os problemas que ele levou na faculdade. Certo. O estudo também é isso. Você não vai para uma formação, você não vai para uma sala de aula para aprovar. Você Certo. vai para uma sala de aula para absorver conhecimento, para saber. Certo. E as notas é uma qualificação, é uma recompensa daquilo que você sabe. Sim. Então, simplesmente, ou simplificando a resposta para o Américo, é de que nós vamos nos destacar numa formação, vamos nos destacar numa sala de aula, quando a nossa maior preocupação naquela sala de aula é aprender. Certo. Então, um dos primeiros passos para se distinguir, para ter as melhores notas, muito mais do que notas, né? E sair-se bem nos estudos é estudar para aprender. Sim. Dessa distribuição de Armando Nogueira dos 50% de transpiração, estudar para aprender. Tem mais um outro aspecto que nós devemos nos firmar para poder se destacar. Um outro aspecto é motivação, né? Ok. Um outro aspecto é motivacional. Certo. Por exemplo, todo mundo hoje almeja ser destaque naquilo que faz. Uhum. E, às vezes, uma das nossas motivações, quer como jovens, quer como futuros cientistas, futuros investidores ou qualquer coisa que seja, é o salário. Sim.
Então, eu tenho que saber que o meu estudo é um investimento. Sim, E esse investimento bem feito, futuramente eu vou vender e vou ganhar dinheiro com aquilo. certo. Portanto, para além do que nós acabamos de dizer, também tem essa componente econômica. Eu Certo. tenho que me formar para amanhã ser contratado para resolver problema de uma empresa, problemas afetos do que me formei e ser devidamente remunerado. Remunerado, sim. Eu acho que também um dos aspectos aqui que eu posso dizer é ver o estudo como digamos, como posso dizer, um investimento. Um investimento. O estudo é um investimento. Vale a pena investir? Vale a pena nos investir estudos. em conhecimento, sim. Muito E tem um retorno. Se nós fazemos uma análise, um périto rápido no nosso mercado de trabalho, Sim. nós vemos hoje abrir faculdades em quase todo o canto do país, Sim. abrirem instituições de ensino superior e tal, e querem pessoas com um perfil acadêmico desejável. Certo. E é bem pago. Sim. Por isso, é um investimento. Então, para além da componente aquisição de conhecimento, também devemos olhar o estudo como um investimento para termos um retorno econômico. Uau. Quer dizer, as 3 dicas básicas para se destacar seriam motivação, ter um motivo pelo qual me estou a formar, Exatamente. estudar para aprender e olhar para o estudo como um investimento que pode dar... Como uma ferramenta para ganhar dinheiro. Uau, incrível. Eu não sei se vocês aí do outro lado estão a aprender alguma coisa, mas pelo menos eu estou a ter grandes insights dessa conversa com o professor Álvaro Chipepe. Se está a fazer sentido para ti, já deixa o teu like, comenta e partilha pelo menos com 3 pessoas nos teus grupos do WhatsApp e tudo mais. A minha Regina aqui a dar um sinal. Ok, está tudo bem, por enquanto está tudo bem. Outra questão que nós gostaríamos de fazer ao professor Álvaro, ele falou na palestra muito sobre ter modelos. Ter modelos de colegas, ter modelos de professores ou ter modelos profissionais dentro desse circuito formativo. Então, em todos os aspectos, né? Sim. A frase de Armando Nogueira, quando diz 40% de inspiração, estamos a nos referir aos modelos. Certo. Né? Não interessa em que área da tua formação, você vai procurar sempre aqueles que tiveram boas feitorias Sim. naquilo que é a tua área de formação. E inspirar-te. Por exemplo, quero ser um médico recomendável. Certo. Não interessa em que área, pode ser pediatria, oftalmologia, mas eu quero ser um médico como o senhor fulano ou como o doutor fulano. Certo. É uma inspiração, é um modelo. Eu serei advogado daqui a 5 anos, mas que tipo de advogado? Porque é fundamental que nós, ao fazermos um determinado projeto, e eu acabo de dizer aqui, o estudo é um projeto, eu devo saber para onde esse projeto me vai levar. Certo. Ao elaborar um projeto de formação, eu devo entrar de pés afitos ao chão e dizer assim, eu vou entrar para essa universidade, vou fazer o curso em 5 anos, vou adquirir maior conhecimento possível, porque depois quero ser isso. Certo. É fundamental. Quero ser médico veterinário, mas que tipo de médico veterinário? Porque se é para ser um médico igual aos muitos que já existem, o meu conselho é que é melhor não. Certo. Então, tem que buscar sempre inspiração de pessoas que já fizeram e fizeram bem, de pessoas que já fizeram e conseguiram e fizeram muito bem. Certo. E depois buscar o que é que foi feito para chegar aí. Sim. Portanto, a inspiração, o modelo é fundamental. Uhum. Tem um outro aspecto que me marcou muito e que até tirei como anotação. O professor dizia, primeiro obrigação, depois a diversão. Sim. E a questão é, mas eu quero me destacar, eu já tenho os meus modelos, eu quero ser como o doutor fulano, como advogado tal, quero ser como o economista Y, mas em meio a tudo isso, será que eu não me divirto? Será que eu não só coloco o foco todo na formação? Ou também preciso ter um momento de lazer? Ok, Américo, essa pergunta é interessante também. Eu vou responder. E quando fazias essa pergunta, passou-me um episódio que eu vivi, creio em 2008, na faculdade. Houve uma prova que eu estudei tanto, abdiquei-me de ir a uma festa, e naquela prova eu tive 1 como resultado.
É interessante, naquela altura eu sabia química, né? Sim. Era uma das cadeiras, uma das matérias que mais gostava, e eu dei explicação a quase todos os meus colegas. Os meus colegas tiveram boas notas, Uau. porque naquela altura a química era o que mais nos estressava. Quem tivesse 5, 6, 7 tinha uma nota boa. Uau. Eu dei explicação aos meus colegas, os meus colegas tiveram boas notas, 7, 8, 6. Eu Certo. tive 1. Doeu-me tanto porque no dia seguinte todo mundo que foi à festa diz que a festa foi super boa. Eu Uau. perdi a festa e tive um valor. Sim. Jurei naquele dia dizer assim, jamais vou deixar de me divertir por causa de estudar. Sim. Falei isso. Sim. Mas também o ditado que eu disse é bem verdade. A vida tem dois princípios. Sim. O primeiro é obrigação, o segundo é diversão. Certo. O facto de eu dizer que jamais faltaria a uma festa, a uma diversão, a um teatro, qualquer que fosse, por causa de estudo, me remeteu a fazer o seguinte. Se a festa ou a atividade é às 19, eu começava a estudar antes para até 18h30, 19 horas, estar fora dos livros e participar da atividade. Certo. Ok? Com Sim. isto quero dizer que devemos sim nos divertir. Até porque, pedagogicamente ou didaticamente falando, faz parte do processo de ensino-aprendizagem. O lazer. O lazer, a mente precisa de descanso, precisa distrair-se, precisa renovar as energias para absorver novos conhecimentos. Mas deve ser feita de uma maneira, digamos, sustentável, de uma maneira possível. Logo, fazemos uma boa planificação, nós estaríamos a fazer as duas coisas sem sobressalto. Dito por outras formas, é ter timing para quase tudo na vida. Exatamente. Tempo para estudar, para lazer. Uau. É isto. Em meio a tudo isso de lazer e tudo mais, eu lembro de ter visto uma fase da vida do professor Álvaro em que, na altura ainda não era casado, mas acabava de falar com a namorada e dizia, amor, vais jogar, mas tens que me prometer que depois vais estudar. A escolha da parceira ou do parceiro também conta muito para aquilo que é o nosso processo formativo. Sonharem as mesmas coisas, terem os mesmos propósitos de vida, também facilita a ser assertivo nesse investimento que é a formação. Realmente, Américo, há um adágio popular, um ditado, ele diz o seguinte, escolher é desenhar a vida. Sim. Então, quando você vai escolher uma determinada coisa para ti, eu acho que tem que estar de acordo aos perfis que fazem parte da tua vida. Sim. Por quê? Porque a Bíblia nos fala de julgo desigual. Sim. E muitas das vezes nós queremos entender o julgo desigual numa única vertente, numa única componente. Certo. Mas o julgo desigual é abrangente, é multifatorial. Portanto, se eu gosto de estudar, tenho meus objetivos com estudo, vou arranjar uma parceira ou vou desenvolver uma amizade especial com alguém que não gosta, essa vai desviar o meu foco. Certo. Então é fundamental que na escolha da parceira, principalmente na futura esposa, tenham os mesmos ideais. Sim. Eu casei com uma mulher, felizmente é a minha esposa até hoje. Desde o namoro ela dizia-me assim, se fores meu namorado tens que saber que eu quero falar fluentemente inglês e quero ser PhD. Uau. Então nós entramos com o namoro sabendo dessas componentes um do outro. Sim. Por outra também, atendendo à faixa etária pela qual nós fazemos essa entrevista, vale dizer que é fundamental que ao desenharmos o nosso projeto de vida, tracemos perfil para aquela pessoa que vai ser a nossa esposa ou o nosso esposo. É certo. Fundamental, porque eu lembro que eu dizia sempre assim, não vou casar alguém que não gosta de estudar, não vou casar uma mulher que não gosta de trabalhar. Certo. E também não quero uma mulher que tem 2 ou muitos empregos. Sim. Mas para tal, você vai precisar ter uma mulher que estudou muito para ter só um emprego e ter um salário satisfatório. Sim. Então, quero dizer que o jovem precisa ter perfil em tudo que vai fazer. Certo. Respondendo à questão, realmente influencia e muito. Uau. Muito bom. Eu tenho uma outra questão ainda sobre estudos. Muitos vão procrastinando, vão adiando por conta da idade e dizem, eu já não tenho mais idade para estudar. Ainda vão a tempo a olhar, por exemplo, para o nosso público que está entre 18 e 45 anos de idade.
ainda vão a tempo de estudar, apesar de muitos não terem nascido com vocação, mas pelo menos o básico para que possam ter condições de vida aceitáveis. Essas pessoas ainda vão a tempo de estudar? A resposta é sim, América. Sim. Nós vemos ao longo da história do mundo pessoas que terminaram a licenciatura com 60 anos, com Certo. 50 anos, enfim, né? Mas um jovem com ainda 18, 19 anos, ele pode e vai a tempo sim, desde que faça um projeto com cabeça, tronco e membro. Eu vou começar a estudar agora e não vou parar até terminar. Certo. Mas a resposta é sim, ainda vai-se a tempo. Vai a tempo. Muito bom, muito bom. Tivemos grandes insights dessa conversa, grandes aprendizados. Se esse conteúdo de fato é informação de qualidade, de valor para ti, partilha nos teus grupos de WhatsApp, partilha com os teus amigos. Da nossa parte, nós só dizemos obrigado, professor Álvaro, por nos acompanhar nessa trajetória, no início desse podcast e por ser um bom mentor. Para mim, muito do que eu sei hoje devo ao professor Álvaro, muito do que eu sei sobre a vida aprendi com ele e a nossa gratidão não cabe nas palavras. Foi um prazer termos essa conversa sobre a importância da formação. Pessoal, vale a pena investir em formação, dá bons retornos. Nós podíamos falar aqui de como vai a vida do professor Álvaro, porque ele investiu em formação, mas não adianta aqui descrever a vida pessoal dele, mas que ele tem uma vida digna, fruto do investimento em formação. Invistam em formação, sejam prósperos e bem-sucedidos. Até o próximo vídeo. Salut! Choo